dá dó, dá pena, né? É que eu não teria tanta pena assim, eu tenho menos pena, eu tenho bastante desprezo por essas pessoas, porque mostra muito que está guardado no coração desse pessoal. Vamos lá. Isso não me parece razoável para o país. E por fim, Aline, eu acho que esse projeto não interessa ao país, porque na verdade ele está indo contra a democracia, contra a Constituição. O que ocorreu nesse caso é que pessoas descumpriram a lei e um conjunto grande de lideranças que tinham postos estratégicos no país, um era presidente da República, tentaram essas pessoas um golpe de Estado. E na democracia, os órgãos de controle devem evitar que qualquer pessoa, mas sobretudo os políticos, aqueles que têm altos postos, que eles descumpram a lei. Se o Brasil aprova a anistia, ele está dando um tapa na cara da democracia. Se fizer isso, nós vamos caminhar para algo que está ocorrendo nos Estados Unidos. As pessoas que invadiram o Capitólio não foram punidas, o presidente Trump, com tantos crimes, não foi punido. E o que está sendo punido hoje nos Estados Unidos? A democracia. Então, se o Congresso aceitar aprovar uma anistia para enfraquecer a democracia, o seu dia seguinte vai ser o Congresso americano, aquele que não consegue nem abrir a boca contra o Trump. Então eu acho que esse projeto, por essas razões, por uma anistia que só serve às lideranças e para apagar a história, por uma anistia que não serve para resolver os problemas imediatos da população brasileira, sobretudo dos mais pobres, e por uma anistia que, na verdade, serve para enfraquecer e destruir a democracia, olha, essa história toda, na verdade, parece piada de 1º de abril. Mas o problema é que amanhã já é 2 de abril e o país tem que se levar mais a sério. O Brasil tem que ser levado mais a sério, meu querido amigo. O Brasil ele tem que ser levado a sério para prender senhoras idosas falando que elas cometeram um golpe e usando a pena de idosos como, inclusive, uma sinalização do que eles querem fazer com o Bolsonaro. Tem muita coisa aí. Agora, eu já chamei esse cara, quando eu era estudante universitário lá da PUC, para fazer um debate, um ciclo de palestras eleitorais de candidatos a prefeito. Eu estava montando o grupo que ia disputar o centro acadêmico. E é engraçado, né, como a gente vai lendo a pessoa ao longo da história. Fernando Abrúcio, eu não sabia que era uma pessoa tão malévola, tão ressentida, tão pobre e tão miserável do ponto de vista espiritual. É uma pessoa triste. Eu vejo um radicaloide débil mental. Tudo que esse cara falou é assim, não dá para passar pano porque ele falou. É coisa de um radicaloide, de um extremista. Se tem uma pauta que importa mais do que qualquer outra coisa, é a liberdade de pessoas inocentes presas e a espiral de silêncio e a cultura de medo promovidas hoje pelo Supremo, que esse retardado está apoiando. Isso é prioridade. O descalabro econômico feito e promovido pelo governo federal e pela galera turma petista é um problema sério que a gente tem que enfrentar. Mas ninguém consegue enfrentar qualquer outro problema se as pessoas tiverem medo de serem presas pelo judiciário que está mancomunado com o aparato do governo federal. Meu querido Gustavo, me empolguei aqui nessa bola que eu ia passar para você. Mas como que você enxerga isso? Pois é, Marco, é difícil ver o presuntinho falar ali e não ficar indignado, eu concordo contigo, né? Porque o jornalismo, esses analistas políticos, né, entre aspas, que fazem os seus comentários em programas jornalísticos, eles não passam de uma torcida fanatizada, né? Eles têm já um viés ideológico completamente consolidado, eles não conseguem fazer uma análise minimamente imparcial. Não se espera, inclusive, isso deles, né? Eles estão ali exatamente para confirmar essas narrativas. E aí, quando a gente vê o Hugo Motta com esse papinho mole, né? Porque é um papinho mole. Vamos lembrar, ele recém foi eleito presidente da mesa, presidente da Câmara, e na sua campanha ele deu sinais de que ia sim pautar o projeto da anistia, tanto que ele teve todos os votos da direita com esse compromisso. Mas aí vamos lembrar que semana passada ele foi no tour do tio Lula, né, naquela excursão para o Japão e para o Vietnã. O Lula aproveitou que, né, ia ter uma viagem longa, abriu mão de ir no avião presidencial e pegou um avião militar para poder socar mais gente ali dentro, que obviamente eles foram fazendo lobby daqui até lá. E tem um deslumbramento também da classe política, né, quando vai nessas agendas internacionais, eles ficam deslumbrados, né, porque eles vão lá, vão para o Japão, tudo pago, óbvio, por nós, né, vão para o Japão, vão para o Vietnã, falam com né, o primeiro-ministro japonês. Então, assim, tem um deslumbramento e tem os caras aqui na orelha deles. Imagina, até o Japão, 30 horas de viagem, o quanto que o Lula não emprenhou o Hugo Motta pela orelha, né? Então, assim, ele chega aqui e já muda completamente. Não, agora a gente tem que ter equilíbrio. Calma aí, pessoal, não vamos ser radicais. Não existe equilíbrio, a gente não está no momento de equilíbrio porque a balança está pendendo exatamente para o lado oposto. E a gente não quer que penda para o nosso lado, a gente só quer, aí sim, o equilíbrio, mas o equilíbrio verdadeiro.
não o equilíbrio do discurso. Então, o Hugo Mota vem com esse papo mole, ele tem que ser muito pressionado agora pela oposição. Eu concordo com o Didi, a obstrução tem que ser total e absoluta, não tem que abrir brecha para absolutamente nada, a não ser que queiram votar a urgência do PL da anistia. Aí beleza, aí desobstrui. Se não, não, tem que ser obstrução. A esquerda fazia isso muito bem durante o governo Bolsonaro, durante o governo Lula, aliás, do governo Dilma, a oposição, que ainda era menor do que é hoje, conseguia trabalhar muito fortemente com o kit de obstrução, então a gente tem que fazer isso do ponto de vista político, né? Agora, nós, cidadãos, nós, sociedade civil, a gente tem a nossa responsabilidade também. Uma delas, dia 6 agora, lotar a Paulista para mostrar que a gente não está, quando vem pesquisa dizendo, a população é contra a anistia, da onde? Que pesquisa é essa que a gente é contra a anistia? Muito pelo contrário. Semana passada, no final de semana, teve a manifestação sem anistia. Foi meia dúzia de pessoas. Mas aí, como Marcília falava, a gente também, eles têm o direito de se manifestar. Ainda que eu discorde, que acho um absurdo, eles têm o direito de se manifestar. Só que a gente tem a nossa obrigação e responsabilidade de mostrar que sim, a gente apoia a anistia e que isso é o mínimo para começar, porque tem muita coisa errada. Mas para começar, a gente tem que ter o PL da anistia pautado urgentemente. E ainda tem uma coisa que apuração do Valdo Cruz. Quando é a apuração do Valdo Cruz, você sabe que vem coisa boa por aí, né? O cara que tava sambando em cima de todo mundo naquele carnaval fatídico. Só não é melhor do que a apuração da Paquita do Satanás. Paquita do Satanás, ela tem... A gente vai trazer a Paquita do Satanás aqui também. Pode ter certeza. Mas eu vou jogar agora o Valdo Cruz no colo de André Marcília. Graças a Deus. O presidente da Câmara hoje está reunindo líder por líder para pegar a assinatura para aquela resposta que ele tem de mandar para o Supremo sobre as emendas parlamentares. E está aproveitando essas conversas para falar também sobre o projeto da anistia. Eu falei com amigos do presidente da Câmara, que eles me falaram o seguinte: a melhor saída neste momento seria alguém entrar no Supremo com um pedido de revisão de penas de todos os envolvidos no dia 8 de janeiro. E a partir desse pedido de revisão de penas, o Supremo, isso seria distribuído para um novo ministro, que não poderia ser Alexandre de Moraes, né? E nem tem outra que não pode também. O Barroso também não pode. Então você distribuiria isso ali e ele faria uma convocação para discutir a revisão de penas de todo mundo. O que poderia levar à soltura de todos que já cumpriram ali cerca de 25% do tempo de sua pena. André? Tem um novo instituto jurídico na área. O instituto do eu vou criar alguma coisa para falar e ocupar espaço na televisão nacional, porque eu preciso preencher o espaço que está aberto. É o terreno do vale tudo, da porra louquice, da tresloucura absoluta e total. Que merda, desculpa, André, mas que merda de instrumento jurídico é esse que, sob com o intuito de o quê? Ele vai representar quantos? Quem? Congresso Nacional vai mandar uma carta para o Supremo? Que merda é essa? Ô, André, é o que a gente estava falando, é o terreno da pós-institucionalidade. Esse é o neoconstitucionalismo do Barroso. Não tem instrumento jurídico para isso. O cara está querendo fabricar uma coisa para tentar achar um meio termo para, de alguma forma, tirar as pessoas do 8 de janeiro ou abrandar as penas, mas que não existe. Não tem na legislação isso, André. Isso eu acho uma loucura, cara.